está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa ao CD da Bruna Carla, o CD Aceita o Teu Chamado. Tem também o DVD na Estrada da Aline Barros, DVD na Estrada da Aline Barros, o CD Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla. Para quem ligar, 2461-0093. Ligue agora, 2461-0093. Facebook da 93 FM. Demais o Facebook, temos ali a foto com o Cid Gonçalves, Marcela Bastos e eu. Você concorre sob o nosso post ali, só colocar a sua opinião, dizer de onde você está ouvindo a gente, a sua participação especialíssima, sempre sob o nosso post aqui. Você vai estar concorrendo hoje ao CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas, o CD do Kleber Profeta da Esperança, de presente para você no programa de hoje. Vem! Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Olha a primavera aí, Marcela, bom dia. JR, bom dia aos nossos ouvintes. A primavera da 93 tá dando o que falar. E a gente tem aqui a palavra-chave churrascão 93. Sabe o que é que vai dar nesse mês? Vai dar móveis para sua varanda, uma banqueta com 3 cadeiras, mais uma mesa com 4 cadeiras, mais uma churrasqueira com carrinho da churrasqueira, JR. E a primeira palavra-chave de hoje está em Provérbios 27:17. Provérbios 27:17. JR, com você. Muito obrigado, Marcela Bastos. Quero lembrar você, ouvinte amado, que a Primavera 93 é uma oportunidade para você mandar uma mensagem tão especial para alguém querido, alguém precioso da sua vida, o seu amigo. Afinal, a primavera é sinal de amizade aqui na 93 FM. Esta é a semana da amizade e você tem um amigo especial, aquela amiga especial, sabe? Aquela pessoa que marcou a sua vida. Você sabe quem é que eu tô falando, né? Então, você pode mandar pra gente e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, e aí você pode fazer o seguinte: olha, você vai descrever os momentos especiais, vai justificar porque essa pessoa é uma pessoa importante na sua vida, é uma amiga, um amigo precioso na sua história, tá certo? Aí você vai mandar o nome completo da pessoa e o endereço dela. Hoje e amanhã são os últimos, hoje, especialmente hoje, é o último dia, amanhã cedinho também, e amanhã será feita a escolha. E amanhã, durante o Debate 93, eu vou ler o e-mail aqui escolhido, sempre com muitas emoções. É sempre um tempo precioso, alegre, abençoado, mas de muitas lágrimas gostosas, saudáveis, que nos fazem muito bem. E o ouvinte, a pessoa homenageada, que você, ouvinte, vai homenagear, vai receber ainda na tarde de amanhã, com a graça de Deus, um lindo buquê de flores acompanhado do seu e-mail. Ou seja, quem está mandando as flores é você. A 93 é só o meio para encaminhar este presente lindo como um carinho por você, ouvinte amado. Vem pra primavera da 93. Vem primavera. Muito bem, minha gente, aqui ouvinte dizendo: sempre sofri com a ignorância da minha mãe, jamais aceitei que ela me tratasse dessa forma e abominava isso. O tempo passou e confesso que acabei me tornando como minha mãe. Sou uma pessoa nervosa, sabe? Sou chata, impaciente, ignorante com todos. Apesar de ter consciência disso, é mais forte do que eu. Só que eu não quero viver assim. Não quero ser como minha mãe.
O que os meus filhos devem fazer para não repetir o erro que tanto abominam dos pais? Comportamento é algo que se aprende ou temos poder para controlar o que fazemos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Meu amigo Dr. Dácio, como vai, o querido? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo bem, J.R., tudo em paz, sobre a proteção de Deus. Maravilha, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco, doutor Dácio. A pergunta, a frase que o irmão destaca é sobre esse tempo, né? O tempo passou e a nossa ouvinte confessa, que coisa boa, né? Confessa que acabou se tornando como a mãe dela. O que ela mais criticava acabou acontecendo com ela. É normal isso, doutor Dácio? Perfeitamente normal. E eu destaco 3 ou 4 itens para poder justificar e a gente começar a falar a respeito. Primeiro, porque a personalidade de uma pessoa se estrutura na primeira infância, ou seja, de 0 aos 7 anos de idade. Segundo, os pais são os formadores dessa personalidade, daí porque ela está se vendo igual a mãe. Terceiro, aquele que educa uma criança, ele passa a ser paradigma para essa criança. E por fim, na formação da personalidade de uma criança, a cognição também, além da cognição, a criança introjeta as emoções dessa relação entre pais e educadores, que necessariamente não são, às vezes, enfim, aqueles que geraram a criança, né? Mas aqueles que educam. Ou seja, a personalidade sempre ela é absorvida por aquele que está educando. Se for pai, ou se for avó, a babá. ou se babá, ou seja, aquele que convive. Deus, na sua sabedoria, fez algumas estruturas que pudessem ser os pais. Um dos processos que a gente pode dizer é o aleitamento. A criança sai do ventre da mãe, passa para o colo da mãe para o aleitamento. Esse processo é um processo bastante inteligente de poder absorver e haver a interação da relação emocional que começa já naquela estrutura de personalidade aos 0 anos até os 7 anos de idade da criança. Então esse período é extremamente importante. Daí vai haver um processo de interação entre a criança e o meio, e essa personalidade vai se moldando até os 7 anos, quando ela está totalmente estruturada. Pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, JR, um prazer estar aqui novamente. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa rádio abençoada. Muito obrigado, pastora Luciana. A nossa ouvinte confessa que acabou se tornando como a mãe dela. Já vimos aí que a formação da personalidade da criança se dá nessa faixa etária, até os 7, 8 anos de vida, é o que nos ensina a psicologia. E a nossa ouvinte diz que passou a vida toda dela, naturalmente, adolescência, juventude, dizendo que a mãe é chata, que a mãe é isso, especialmente reclamando da ignorância da mãe, e ela acabou se tornando exatamente isso. Como é que a gente lida com esse assunto, hein, pastora? Bem, uma das coisas que eu tinha separado para pontuar aqui é exatamente isso que você acabou de falar, sobre a personalidade da criança, que é muito influenciado por quem educa. E essa mãe acabou educando os filhos de uma forma desagradável, né, com um comportamento desagradável. Mas importante é notar é que isso não é consciente na vida de uma criança. Quando ela começa a desenvolver e começa a desenvolver a sua personalidade, não é consciente essa coisa da projeção do outro nela. Então eu acredito que nessa fase adulta, com a consciência muito maior, ela tenha começado a viver esses momentos de explosão, de ignorância, de mau humor, e ela inconscientemente começou a agir dessa forma, até chegar o momento da consciência, e ela parou quando mandou esse e-mail e disse, eu estou agindo como ela. Olhou no espelho, olhou a foto da mãe e se viu no espelho. Ela se deu conta de que ela estava projetando nos filhos a mesma coisa. Então, esse é o fator principal dessa vida dessa pessoa. Ela está se conscientizando do erro que ela também está cometendo. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, pastor da Igreja Metodista em Padre Miguel, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, JR?
Mais uma manhã abençoada. Amém. E vamos buscar, através da palavra e da ciência no lado da psicologia, elucidar um pouco essa questão tão complicada. Luiz, porque o que acontece? Algumas pessoas espiritualizam e dizem o seguinte: isso é uma maldição, foi jogado uma maldição sobre a sua mãe e você está herdando a maldição. Outras pessoas já entendem que isso é repetição de comportamento, e aí os nomes são diversos para definir a mesmíssima coisa, que é o seguinte: você foi criado assim, você odiava isso, e o que você mais odiava é, na verdade, aquilo que você já era e só descobriu depois que alguém te disse, que provavelmente alguém chegou e falou assim: olha, você fala tanto da sua mãe, você é igualzinha a ela. Isso deve dar um choque quando a mãe não é o modelo que eu gostaria de ser, enfim. A minha linha de raciocínio, ela compõe o pensamento exatamente da questão cognitiva, até os 7 anos, da formação da personalidade, mas caminha também por essa área do comportamental, o ambiente, e aí muito embora aquilo que se forma na infância tem uma influência muito grande que vai conduzir a caminhada da pessoa, do ser humano, o ambiente em si, ele não tem força suficiente para impor que a pessoa viva aquela condição. Ela, portanto, por ser comportamental, ela pode sim buscar condições para que esse comportamento seja evitado. Muito bem. Aqui um ouvinte querido aqui perguntando o seguinte: quando os filhos repetem os erros dos pais, é por causa do versículo que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, se cumpriu na vida deles? Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes. Concorda com o que disse aqui o nosso ouvinte? Ele cita o verso bíblico: ensina o teu filho, a criança, no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, quando ele for grande, ele não se desviará dele. Então, a aplicação que a gente sempre faz é, olha, crie no evangelho e o evangelho estará nele ou nela. Agora, quando o ouvinte traz esse ponto de vista aqui, é um outro ponto de vista. Quando os filhos repetem os erros dos pais, é porque esse versículo está se cumprindo na vida dos filhos? Ou seja, porque os pais o ensinaram a ser assim? Necessariamente não, porque o ser humano tem a capacidade de fazer escolhas e de mudar o caminho. Há filhos de homens justos que escolhe andar pelo caminho, homens, eu digo homens e mulheres, estou falando no sentido genérico, que escolhe andar no caminho do erro, mesmo conhecendo a verdade pelos seus pais, e há filhos de pessoas ímpias que decidem não ser como seus pais. Então, assim, a gente não pode pegar um único texto e se basear só nele. Sim, se você tiver um pai que te ensina e você acatar o ensino, isso vai ser bênção, você vai andar como ele. Mas se você tem um pai que pecou, você não tem que andar no caminho do pecado do seu pai, não. Isso é uma escolha. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, é o seguinte: acredito que enquanto somos crianças, somos direcionados a ser um reflexo do que recebemos. Mas crescemos, então começamos a entender o certo e o errado, o que faz mal e o que faz bem. Também temos a oportunidade de melhorar a cada dia naquilo que consideramos errado. Acho que temos o seguinte: o primeiro passo é identificar. O segundo é reconhecer e o terceiro é praticar a atitude de mudança. Não precisamos ser maus ou errados, porque nos ensinaram assim. Precisamos sim querer melhorar a cada dia e parar de fazer mal aos outros, nunca sozinhos, mas com a ajuda de Deus, é o que conclui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. A ouvinte chega a afirmar que ela é uma pessoa nervosa, uma pessoa chata, uma pessoa impaciente, ignorante com todos, e foi o seu destaque, pastora Luciana. Exatamente. Subentende-se que a pessoa que escreve para cá é uma pessoa da fé. E a palavra de Deus diz em Efésios 5:1 que nós devemos agir, sermos imitadores de Deus como filhos amados. E quando ela diz que ela é uma pessoa chata, impaciente, ignorante, com todos, não só com seus filhos, mas com todos, isso demonstra uma ausência de busca em Deus, porque o fruto do Espírito é bondade, benignidade, paciência. Então, aqui a gente vê uma falha no caráter cristão.
Disso aqui eu não tenho dúvida. É necessário, eu costumo dizer que a oração te torna mais próximo de Deus, te tornando mais próximo de Deus, você passa a ter atitudes diferentes, metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude. Agora, no que eu vejo também é que essa mulher está se auto-sabotando. Porque tudo aquilo que ela detesta, ela faz. Né? Então, assim, a autossabotagem, ela reforça que o ser humano passa a vida inteira tentando ser algo, mas que a sua crença real é aquilo que ela viveu. Então, ela tem que parar de se auto-sabotar, tem que buscar a Deus e mudar de atitude. A gente percebe ali, JR, que ela está em crise. Com certeza. Ela está em crise, porque ela chega, me passou na mente um pouquinho aquela palavra do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, o que eu quero fazer não consigo, o que eu não quero, isso eu faço. Quer dizer, eu penso que ela, acompanhando o raciocínio da pastora de que ela é uma pessoa evangélica ou costuma estar na igreja, eu sempre observo que deve estar faltando essa intimidade com Deus, essa aproximação com Deus, e a gente precisa até ajudar essa moça também sobre esse conceito. Embora eu entenda que o acompanhamento psicológico pode ajudar bastante, mas eu não abro mão da importância da consolidação na área do discipulado, para crescimento. Certamente isso vai frutificar na vida dela. JR, eu queria ressaltar até para todos os ouvintes que nós temos duas estruturas que são importantíssimas na realidade do ser humano, na concepção do ser humano. Uma é a genética, que ela é feita na concepção desse ser humano e ela é imutável, é uma estrutura física palpável e é feita toda ela em vida intrauterina, ou seja, na barriga da mãe, no ventre da mãe. E a outra, ela é a estrutura de personalidade, que ela é feita depois que ela sai do ventre da mãe. E ela é totalmente abstrata, ela não é mensurada, não é visível, mas ela se forma a partir da cultura familiar. Então é uma formação cultural que estrutura a personalidade. Toda essa estrutura está na mão de pai e mãe. Aquele versículo, ensina teu filho no caminho que deve andar, citado por esse ouvinte, eu acho que ele também tem essa abrangência. Ou seja, é Deus nos dizendo: pai, você é responsável por formar a personalidade do teu filho. Que não é só, se aplica só a questão do evangelho, se aplica a tudo. A responsabilidade de estruturar essa personalidade. Agora, quando a criança cresce, começa a interagir com o meio, aí é que ela vai poder mudar isto. Mas a base, ela veio, errada ou não, ela veio. De modo geral, ela vem errada até pela nossa condição adâmica. Depois, por isso que existe a psicoterapia, que é um processo que vai dar ao indivíduo a possibilidade de lapidar essa estrutura que ela está se percebendo ser ruim no processo interativo com a sociedade. Eu quero deixar um texto para essa ouvinte. Vou tentar dar um conselho, vou dar um conselho pastoral para ajudá-la nas mudanças que ela quer fazer. Ligamos aqui o computador, só para informar. Lucas 6, 37, final do 38. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Final do 38. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Irmã, você passou a sua juventude e infância julgando e condenando a sua mãe por ser uma pessoa difícil. E agora Deus te trouxe para o mesmo lugar onde a sua mãe estava, para você entender como é ser uma pessoa assim e não conseguir mudar. Você está no lugar certo para perdoar a sua mãe, porque perdoando a sua mãe você começa a ser curada. As pessoas têm problema de caráter e são problemas diferentes e cada um tem que conviver com as suas dificuldades. Então, o primeiro passo para você não ser o que você não quer ser: entenda agora como é estar nesse lugar e perdoe a sua mãe. Na verdade, o primeiro passo você já deu, desculpa, eu errei. O primeiro passo foi admitir que você está errado e se arrepender. O segundo passo é perdoar a sua mãe. O terceiro é entender o seguinte: mudança de caráter é um processo. Você vai precisar passar muito tempo orando, se arrepender sempre que pecar. Quantas vezes por dia? Quantas vezes você pecar. Você vai precisar buscar na palavra os textos que falam do seu problema,
de mansidão, de tolerância, de frutos do Espírito. Você precisa decorar esses textos para que eles estejam na sua mente sempre que você pensar em pecar ou sempre que você tiver acabado de pecar. Você vai reprogramando a sua mente. Terceiro fator que é muito importante. Na época da igreja primitiva, eles jejuavam 2 vezes por semana. A gente às vezes jejua 1 vez por mês. Então, gasta pelo menos 1 dia por semana jejuando a respeito dos teus pecados, porque jejum trata caráter. No dia que você jejuar, vai ficar pior. Isso é assim mesmo. Está espremendo a ferida. Mas vai tratar. Então, consciência de pecado, perdão para quem te feriu, confissão diária de pecado sempre que você pecar, reprogramar a sua mente de acordo com a palavra de Deus e trabalhar a sua carne em oração e em jejum para você tratar. Mudança de caráter demora, mas funciona. Eu entendo que há uma máxima que a ideia de que os filhos possam, ao crescer, ao desenvolver, ser melhores do que os pais. É uma tentativa social que a gente... Expectativa, né? Uma expectativa, exato. Há uma expectativa nesse sentido, nesse aspecto. Eu vou usar um pouco da minha experiência. Eu tive um pai já falecido, abençoado, pastor, mas tinha comportamentos que eu não concordava com ele. Eu cresci nesse ambiente. Houve uma época que eu me desviei do evangelho também por conta disso. Passei 5 anos fora do evangelho, retornei pela misericórdia e pela graça do Senhor, sem nada trágico, graças a Deus. E aí eu comecei a procurar entender aquele comportamento de meu pai, mas também projetar em mim que aquilo que eu via que não era bom, eu ia lutar para que eu, na minha formação, quando eu tivesse meus filhos, eu não repetisse esses mesmos erros que eu entendia ser ruins. E eu tenho tido bastante experiência nessa linha, nessa direção, e tem sido extremamente saudável para mim, na minha convivência, na minha relação. Tenho uma única filha, e tem sido bênção na minha vida e na vida, eu creio, na vida da minha filha, na formação da minha família, do caráter, de todo esse conjunto. Então, a gente, quando observa fatos como esse, a gente vê, a gente não pode mensurar o comportamental de toda a família, da mãe, e se isso foi projetado em toda a família ou se foi a única pessoa que sofreu, pelo menos quem externa é ela, mas ela também já tem, também não temos a idade dela, mas ela também já pode trabalhar pelo caminho de eliminações e usar essa capacidade. O que é genético, a gente sabe que é uma luta maior, que aí eu creio, só o espiritual pode tratar. Mas o que é comportamental, somos nós. Olha, deixa eu fazer uma ressalva, pastor Luiz Felipe. Luiz Fernando, desculpe. Eu tenho o hábito de trocar nome. Outro dia chamei o Cid Moreira em vez de Cid Gonçalves. Então, JR ainda não deixa quieto aí. De vez em quando mudam. Mas, pastor, a personalidade não é genética. Ela é cultural, comportamental, portanto não existe nenhuma justificativa sobre a ótica da psicologia de que qualquer comportamento tem uma conotação genética. Ela é puramente comportamental. A gente pode dizer que o temperamento é genético, ou seja, o perfil da pessoa, se ela é mais ativa, mais passiva, se ela é mais emotiva, mais racional, isso aí é genético. Só que a pessoa às vezes não entende que essa parte. Entendi. Não consegue fazer a diferença, vê o comportamental como um todo. Isso é um processo mais de... Então vamos interagir, pastor, querido doutor Dácio, objetivamente sobre esse assunto. Uma mesma mãe tem gêmeos, certo? Um dorme a noite inteira e o outro briga a noite inteira, tá certo? Um vai no colo de todo mundo, o outro não vai no colo de ninguém. Nós temos ali comportamentos declaradamente diferentes um do outro, tá certo? Como é que isso é explicado do ponto de vista da psicologia? O que é isso? É a personalidade? O que é? Já que, tá certo? Nasceram ontem, entendeu? Hoje, ninguém deu mais amor. Claro que deu, pode ter dado mais amor, o abraço ser diferente e tal. Os erros humanos existem ali, mas
Como é que o senhor explica isso? Tá, esse é um processo multidisciplinar. Existem aspectos genéticos, neurológicos, e a base da personalidade é comportamental. Então, a influência de um filho, da mãe, da relação de uma mãe para com o filho, interfere na relação de outro, faz diferenças. O que eu posso dizer é que a personalidade não tem estrutura genética, ela só é comportamental. Ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida desde a sua infância. E é importante entender que isto pode ser mudado. O pastor Rafael ainda há pouco falava e fez menção a algumas passagens, e eu quero acrescentar a essa palavra do pastor Rafael que o auxílio profissional se faz extremamente necessário para que a pessoa, em se conhecendo melhor, aí que ela se percebe e pode perdoar o outro, porque ela se vê que a culpa não está no outro, está na estrutura que ela se vê igual ao outro. E quando ela se percebe igual, e o processo psicoterápico ajuda a essa percepção, aí eu penso, bom, então eu posso entender agora melhor a minha mãe. Por isso que amarás é teu próximo como a ti mesmo, quer dizer o seguinte: olha, se conhece primeiro, que aí você vai ver que você é tão errado que você vai entender o erro do outro. Aí você vai aceitar o outro e perdoar o outro. O autoconhecimento, com licença, é muito importante para a pessoa poder agir dessa forma, perdoar o outro. Como o reverendo estava falando, Luiz Fernando, ele observou, né, comportamentos que ele não queria repeti-los, né? Mas quando a criança, a primeira infância, onde é formada a sua personalidade, o pai é um super-herói, a mãe é uma superpoderosa. Aqueles dois seres que o criam, que o educam, são referência na sua vida. Seus paradigmas. Exatamente. Quando essa pessoa cresce, que ela começa a ter ali o seu comportamento diferenciado, a diferenciar mundo de família e a perceber o comportamento de ser humano de uma forma mais abrangente, aí ele começa a ser o crítico daquilo, aí começa a ver, não, meu pai não deveria fazer assim, eu não vou fazer isso. Então a gente tem que se autoconhecer para poder entender. Ela já chegou nessa fase do autoconhecimento, ela já chegou e viu que ela não quer ser assim. Então agora o processo próximo é decisão. Eu preciso decidir. Quando a gente decide algo, então a gente vai em busca daquilo. Você acha que essa frase dela, só que não quero viver assim, não quero ser como a minha mãe, já é a decisão dela e talvez ela não saiba só o como? Eu acredito. Eu acho que não, acho que não. Acha que não? Pastor Luciano acredita no quê? Eu acredito que ela visualizou, se deu conta do que ela está vivendo e ela precisa tomar essa decisão, mas ela não sabe como. Não sabe o como. Ela não tá, pelo que eu li no e-mail completo, ela não está sabendo como, ela não está sabendo de que maneira ela vai conseguir chegar lá. Entendi. Deixa eu só Pastor Rafael discorda, pois não. Eu acho que não, porque ela continua com o dedo apontado para a mãe. Ela não entendeu o que Deus está fazendo. Quando Jesus falou pra gente não julgar para não ser julgado, isso não tá lá, isso faz parte da pregação de Jesus. Eu gosto muito da passagem da mulher adúltera, porque os religiosos trazem uma mulher adulta para Jesus condenar, ele era rabino. Ele fala, vocês querem falar de pecado? Então tá bom, antes de falar do pecado dela, vamos falar dos pecados de vocês. Porque quando ele fala quem não tem pecado, atire a primeira pedra, é isso que ele tá falando. Mas eu acho, pastor, que não é uma questão de julgar, mas é uma questão de analisar. Eu não quero ser como a minha mãe. Assim, será que a mãe dela é assim porque quis? Ou pela formação que teve, pelas coisas pelas quais passou? A questão do perdão precede a cura. Esse ponto que eu estou voltando. Assim, eu só queria acrescentar o seguinte: a palavra de Deus diz para não julgar, mas a palavra de Deus também diz: conhecereis a árvore pelo fruto. De uma forma ou de outra, é uma forma de analisar, de olhar e julgar se o fruto é bom ou não. Eu não acredito que ela está julgando a mãe, mas que ela está analisando um comportamento, e aí tem a sua base, talvez na infância da mãe, ou num trauma que ela viveu, ou em algo as causas que aconteceu. São diversas. Isso não importa. Pastora, o que importa é que ela está analisando o que ela viveu. O perigo está em fazer a transferência de responsabilidade. Eu acho que passa um pouco por isso aí. Eu também acredito, mas assim, se eu analiso, como o senhor disse, eu analisei. Sim. Eu vi e ali naquele ponto do meu pai eu não gostei. Você estava julgando? Não, você percebeu em análise que aquilo não era o correto para
da sua Mas vida. deixa eu ajeitar pra passar a bola pro aí entra doutor. a culpa. Se ela não assumir e buscar essa ajuda como ela está fazendo Mas é o que ela hoje. tá fazendo. Porque eu acho que tem uma diferença, companheiros. Tem uma diferença quando a gente diz o seguinte: olha, eu sou assim por causa de fulana de tal. Quer dizer, a filha diz, eu sou assim por causa da minha mãe. Isso é uma etapa. Isso é uma etapa. A outra etapa é quando ela diz o seguinte: olha, eu não quero ser assim. Eu me peguei reproduzindo, repetindo coisas que a minha mãe sempre fez e que eu sempre critiquei. E agora ela diz, olha, eu não quero ser mais assim. Eu queria ajeitar. Como é que lida com isso? Queria ajeitar a bola e passar pro Dr. Dácio aqui. Ele vai entender o que eu tô falando. Já existem estudos que mostram que boa parte, se não a maior parte dos abusadores de criança, dos pedófilos, foram abusados na infância. Dos espancadores de criança foram espancados na infância. De homens que batem mulher, vêm de lares em que o marido bate na mulher. Então, quando eu falei do poder do perdão, você volta ao lugar onde você foi atingido pelo pecado e perdoa para quebrar o laço e para conseguir se superar. Vai, doutor. Tudo bem, só um minutinho, doutor. Só para poder agora colocar o ouvinte aqui dentro do ponto que me parece ser interessante para a gente poder entender. É o seguinte, a ouvinte, ela nos conta a história. Eu só posso conhecer a história de alguém se alguém me contar a história. Então o ouvinte descreve a história dela. Olha, minha mãe sempre fez assim, eu critiquei e agora eu me vejo repetindo, logo eu não quero repetir as coisas que a minha mãe sempre fez. Eu me peguei repetindo essas coisas, eu não quero mais. Então, no processo cultural, claramente explicitado, evidentemente, ela pode ser produto cultural, mas peraí, ela não quer ser isso mais. Então, esse me parece o ponto. Primeiro que ela tomou uma decisão. A pergunta até que eu fiz foi a frase dela: não quero viver assim, não quero ser como a minha mãe. Já poderia ser tomado como, olha, ela já decidiu e talvez ela não saiba como, o caminho, para onde eu irei. Vai lá, doutor Dácio. JR, obrigado por você botar a bola na marca do pênalti para eu chutar. Vai lá, meu, manda bala. Para mudar comportamento, que é o que nós estamos falando, é o que ela está querendo, mudar comportamento. Para mudar comportamento, você tem que observar o binômio cognição e volitismo. Já disse isso aqui em outros programas. Conhecimento e vontade. Não. É isso, Entendimento, conhecimento e vontade. Para você mudar um comportamento, obrigatoriamente, você tem que atender esses dois pontos: conhecimento e vontade. Se você conhece e quer, você já mudou. No caso, ela quer, mas não conhece, por isso que não está mudando. Ou seja, ela vê a mãe, não gosta daquilo, mas ela quer mudar, não tá, ela está querendo, mas não está entendendo, por isso não está mudando. Para mudar, ela precisa de uma ajuda profissional, de entendimento do porquê que ela é assim. Quando ela passa a entender a estrutura que foi herdada culturalmente da mãe e que ela está reproduzindo essa cultura comportamental da mãe, aí ela começa a perceber-se melhor, entender a mãe até para perdoar, e aí ela muda o comportamento, porque mudança de comportamento é possível, graças a Deus. Porque se não muda a estrutura genética, mas a comportamental se muda através desse processo de autoconhecimento e exercendo a tua vontade. E aí eu entendo também que dentro desses dois aspectos, o primeiro passo que ela deve ter é perdoar a mãe. Não, o primeiro passo é um conjunto, é querer. Sim. É a consciência de que é E errado. entender. Quando ela entende. Não, gente, vocês não me entenderam agora. Para mudar, eu sei. Os dois processos, conhecer E querer. ela já, vamos admitir que ela já tem. Tá. Então, o primeiro passo a seguir após a isto. é declarar e buscar até o perdão da mãe, porque isso vai abrir portas para que ela possa desenvolver a sua própria E é bom condição. que ela saiba que ao dizer para sua filha que ela está perdoando a mãe, ela está ensinando a sua filha a perdoar a ela mesma. É o novo paradigma para a filha agora. Né? Ensina o caminho à criança em que ela deve andar. É isso, quando você apresenta um Deus amoroso, um Deus que se sacrificou, que se entregou, que você apresenta a uma criança esse amor, ela cresce entendendo esse amor. Então o paradigma dela já não é mais os pais, mas sim Deus. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, pra gente acompanhar quantas anda a pesquisa 93 nesse exato instante com a participação dos nossos ouvintes. Pesquisa 93.
Você conhece alguém aí que sempre criticou os pais por algum comportamento, mas hoje faz assim exatamente a mesma coisa? 80% dos nossos ouvintes dizem que conhecem sim alguém Conhecem sim, 80%. Isso. Obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pelo carinho e a transparência. Muito bom tê-los conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pra primavera da 93. Olha, minha gente, amanhã vai ser aquele dia todo especial, onde nós vamos ler aqui aquela mensagem bonita que você está escrevendo, você vai escrever. Você sabe como é que é nessa primavera 93. Esta é a Semana da Amizade, e na Semana da Amizade nós vamos homenagear a um amigo, uma pessoa especial na nossa vida. Você vai mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br e vai contar pra gente o seguinte: olha, por que essa pessoa, esse seu amigo, essa sua amiga merece ganhar essas flores? Que nós vamos mandar flores, um lindo buquê de flores para para esta pessoa que vai ser homenageada. Nós vamos ter aqui, claro, já recebemos vários e-mails, muitos e-mails. Ainda hoje há tempo de você encaminhar o seu e-mail, e amanhã cedinho a nossa equipe se reúne e resolve qual vai ser o e-mail, e eu vou ler aqui no programa de amanhã a homenagem da pessoa ao homenageado ou a homenageada. Vou ler aqui a história, e durante a tarde a pessoa vai receber as flores em sua casa. É por isso que, além de contar essa história, você precisa também mandar pra gente o nome completo da pessoa que você está homenageando, você quer homenagear, assim como o endereço, onde é que a pessoa mora, casa, bairro, os detalhes, endereço físico, por favor, não esqueça disso, senão não há como. Nós queremos ser uma bênção aí para frutificar ainda mais essa amizade e vê-la florescendo, literalmente florescendo para a glória do nosso Deus e Pai. Então, alguém especial na sua vida, essa é a Semana da Amizade. Você escreve para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Muito bem, minha gente, vários ouvintes opinando, hein? Tem muita gente aqui. Aliás, eu quero mandar um abraço para Cristiana e Elisângela, estão em Inhaúma acompanhando a gente, e as duas ligaram pra cá e pediram: JR, começa o programa com a vinheta do Wilson. E eu fiz isso, meninas, em homenagem a vocês duas. Quero agradecer também aqui os e-mails dos nossos ouvintes, uma delas aqui, a ouvinte dizendo: meu pai sempre foi muito ignorante e estressado, e quando casei, meu marido cortou um dobrado. O que seria isso, pastora? Defina pra gente, o que é cortar um dobrado? É uma dificuldade que a pessoa passa em relação àquilo. É isso, companheiros? A interpretação é essa aí de todos aí? É luta, né? É luta, é vento, deserto. É isso? Não sei se o vocês estão comedidos para definir essa expressão, hein? Ele passou, foi com ela ou com o Foi com ela, eu tenho a impressão que foi com ela. Quando casei, meu marido cortou um dobrado. De onde vem essa expressão, Marcela? Vem, descobre pra mim. Cortou um dobrado. Aí eu orei, pedi a Deus para transformar o meu temperamento, e hoje estou bem melhor, diz a nossa ouvinte. Conversar com ele para saber a opinião dele. Esse ponto aí mostra exatamente a influência do pai sobre ela, e ela repetindo aquele comportamento com o marido, e o dobrado foi nessa relação, com o marido, em decorrência do que ela viveu. Aí ela disse que ela orou, pediu a Deus que mudasse e mudou. Então, aí eu entro na questão da decisão. Colossenses 3:8, até ministrei essa palavra lá no sul de Minas, esse final de semana. A palavra de Deus diz: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, despojar é se desapossar, deixar de se privar de tomar posse daquilo. Quando a gente tem uma nova natureza em Cristo, a gente começa a se
privar dessas coisas que são da natureza antiga, porque hoje somos uma nova criatura, não é? Então, Colossenses 3:8 diz exatamente isso. E um exemplo prático disso, a gente pode identificar na própria Bíblia, é o comportamento de Pedro. Exato. Esaú e Jacó eram gêmeos. E tinham comportamentos totalmente diferentes. Isso prova a possibilidade de mudança. Claro, eu decido. Porque as pessoas, eu vou me despojar as pessoas coisas. E a ouvinte mesmo disse, às vezes é mais forte do que eu. Não é mais forte, não. Mas aí você pode mudar. Não, mas veja bem, mesmo sobre a ótica, veja, a própria Bíblia fala que Deus não permite nada além da capacidade nossa de resistir. Claro. Então eu entendo que é possível em qualquer circunstância, a não ser que a pessoa esteja fora num processo patológico, aí é diferente. Mas Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Olha só, dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Deixa eu só continuar um pouquinho, pastora. Então, assim, olha, vai uma área da sua vida que você não controla. Isso é uma fortaleza de Satanás. Sim. Pode ser sexualidade, pode ser vício, pode ser emocional. Só um pouquinho, doutor, eu vou fechar agora. Todo mundo quer cortar o senhor, pastor Rafael. Então, só eu que não, o senhor tá vendo? Eu quietinho aqui aguardando. Ô Luiz. É só pra acrescentar. Só falta você, Luiz. Eu fico quietinho, mas espera aí, Luiz, deixa o homem terminar. Termina, Rafael, vai lá. Termina, Rafael. Vamos lá. Então, assim, você tem uma área da sua vida que você não controla, mas Deus te deu armas para vencer isso aí. Tem a parte psicoterapeuta que de maneira nenhuma eu nego, mas tem o lado espiritual. Você pode, através da palavra, da oração e do jejum, tirar o domínio de Satanás de áreas das suas emoções, de vícios, desses pecados, porque a Bíblia fala que você tem armas espirituais para isso. Ira é obra da carne, contenda é obra da carne, intolerância é obra da carne. Você pode mudar pelo Espírito. Lógico, a psicoterapia também pode ajudar, mas a palavra diz que você pode ser curado pelo Espírito. Pronto, agora eu fico quieto. Eu vou falar como eu sou psicólogo, pastor. Eu não sou pastor, eu não tenho formação em teologia, em psicologia. Mas poderia ter. Tá novo. Me converti em 62, já tem algum tempo que eu aprendi alguma coisa. A Bíblia diz que onde habita o bem, não habita o mal. Você não serve a dois senhores. Ora, o Espírito Santo está em mim, então nada maligno pode estar em mim. Ora, se nada maligno pode estar em mim, então eu não tenho essa influência maligna que eu não possa superá-la. A não ser aquele que não é crente, aí eu admito essa sua possibilidade, pastor. Mas se eu sou convertido, o Espírito Santo está em mim, o maligno não coabita em mim. Portanto, nada além da minha capacidade. Ora, então a própria psicologia diz que eu posso mudar. Agora, eu até falei, se o caso é psicopatológico, aí é outra questão, nós estamos falando de doença. No caso aqui nós estamos falando de normalidade. Portanto, onde habita o bem, não coabita o mal. Não. Teologicamente, aí a gente entraria num conflito que Paulo viveu esse conflito, sendo ele um homem consagrado. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Acho que é uma coisa simples, que é o seguinte: posicionamento do doutor Dácio significa para nós aqui, a impressão que me deu é que, em hipótese alguma, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, um convertido, nasceu de novo. Sim. Cristão. Praticante. Num cristão mesmo, ele não vai ter nenhuma ação diabólica no sentido de possessão. Mas evidentemente, doutor Dácio sabe que o diabo anda ao nosso derredor. E aí nós podemos e corremos todos os riscos, todos os dias, de tentação, de opressão, mas, pelo que eu entendi do posicionamento dele, não de possessão. Ao mesmo tempo que eu entendo, doutor Dácio entende também, acho que ele entende assim, que nós vamos ter lutas o tempo inteiro e que nós seremos provados e tentados o tempo inteiro. Quanto à aprovação é divina. Quanto à tentação, ela pode ser da minha própria carne. Ou seja, existem características em mim, tá certo? Essa militância da carne contra o espírito, ela é contínua. Aí veja que o detalhe é esse: carne contra o espírito. Você está vendo que é a natureza, a nossa natureza humana luta. Não está dizendo que o diabo não tenta, está dizendo que neste caso o ponto seria esse. Então você tem tanto a carne quanto a ação diabólica, ambas lutando
contra o espírito. Você tem a sua carne frágil e aí o inimigo descobre que sua carne é frágil. Onde é seu ponto fraco? Meu ponto fraco é esse aqui. Então ele vai e atira exatamente naquele ponto, porque sabe que aquele é um ponto que você é um pouco mais frágil, para vulnerar, para minar o seu relacionamento e por aí vai. Então eu acho que nesse ponto ambos estão de acordo. Talvez seja uma colocação ou outra que o Rafael vai nos ajudar agora a entender. Eu vou pedir a vocês três a ficarem em silêncio. Eu vou deixar os microfones abertos por uma questão de gentileza. Eu vou ser breve. Não, Pô, Rafael, compara. Esperando um tempão pra falar, quando eu abro a boca. Não, mas você falou bastante hoje também. Também não vem com essa história de dizer que falou menos que os outros, não. Vou puxar a fita aí. Vou puxar a fita. Vai lá. Vamos lá. É o seguinte, existem graus diferentes de controle de Satanás. Isso que o Dr. Darcy colocou é muito bonito, mas na prática, desculpa, doutor, infelizmente não funciona. Infelizmente, primeiro porque... Há controvérsias. O que não funciona? O que não funciona? Um cristão não pode ficar possesso. Isso é um assunto para um outro debate inteiro. Claro. Mas assim, existem graus diferentes de controle de Satanás. Nesse momento tem ouvintes escutando a gente, mas que são dominados por pornografia. Eles não conseguem abrir o computador sem antes dar uma visitada naquele site. Isso é uma dominação espiritual. Quem está, por exemplo, às vezes tem gente que tem um caso extraconjugal, sabe que é pecado, mas não está conseguindo deixar. Tem cristão que é alcoólatra, que se desviou e se envolveu com droga. Então, naquele momento, aquela área da vida dele está sob o controle do diabo. E ele tem que lutar espiritualmente para reconquistar. Não é que o diabo tenha direito. Direito e ocupação são coisas diferentes. O senhor entende a diferença da possessão para a opressão? O senhor entende a diferença da possessão para a tentação? Então, nós estamos falando o seguinte, é que a fundamentação, ela tem que ser bíblica e não baseada na experiência. Então, por exemplo, você pode dizer, qualquer um pode dizer, eu também posso dizer, olha, tem uma irmã que era a líder do não sei o que, um irmão, pastor fulano, tal, não sei o que, caiu endemoniado. Então, primeiro nós precisamos identificar o que é endemoniado, que às vezes cai um monte de coisa no julgamento que se faz. A pessoa diz que é endemoniado. E as bases são interessantes. Se virar a mão de um jeito, tá endemoniado. Se não virar a mão de um jeito, tá endemoniado. Como se o diabo fosse burro, tá certo? Ele repetisse as coisas todas para que todo mundo tivesse controle e domínio sobre esse assunto. Então, esse é um dado. Outro dado é o seguinte: será que aquela pessoa era cristão? Tô falando cristão. Aí é outra história, não sei também. Nenhum de nós sabe. Mas tá certo? O ponto é o seguinte: uma questão de fundamentação bíblica. A questão também passa pela, como você colocou bem, a constante luta que se trava entre a carne e o espírito. Eu não vou ser tão enfático como o pastor Rafael e vou defender o posicionamento também psicológico desse ajuste, entendendo que em alguns momentos não é a ação maior do espírito das trevas, vamos chamar assim, do diabo, na pessoa, mas a influência sim pode acontecer. Isso não significa, porque na carne, na fragilidade da carne, não significa que a pessoa está possessa. A carne se inclina para as coisas da carne. E aí, como o irmão usou o exemplo de um site pornográfico, ela pode sofrer aquela influência, que ela ajuda, olha, vai lá, dá uma olhadinha, não significa que ela está possessa, significa que ela acatou e a sua carne permitiu, foi mais forte naquele momento, precisa de cura? Precisa de tratamento, está fragilizado ou fragilizado espiritualmente? Está. Precisa de um jejum, precisa de oração? Precisa, mas não exatamente de uma possessão. Muito bem. Não estou conseguindo responder. Esse é o problema. Eu fico meio... Não, veja bem, pastor. Querido e amado pastor Rafael, serei franco como sempre o senhor. O senhor está sendo citado como todos os demais estão. Não se trata de um debate entre 3 contra 1. O senhor colocou a sua opinião e eles estão colocando a opinião deles. O senhor tem direito de manter a sua, eles têm o direito de manter a deles. E eu vou encerrar esse assunto agora. Vou voltar aqui ao tema de hoje, com todo carinho e respeito, mas mantendo aqui o posicionamento que sempre é característico meu de dizer de igualdade para todos. Nós não podemos, senão nós vamos ficar aqui numa roda onde aparentemente nós temos 3 contra 1. O debate é assim mesmo, tem hora que tem 3 contra 1, daqui a pouquinho o outro muda de lado, é o assunto. Nosso assunto não é a possessão do cristão ou não, esse não é o nosso assunto, não é o nosso foco. Nós entramos nesse assunto, aliás, encaminhados pelo senhor,
houve uma ponderação do Dr. Dácio, contra a qual o senhor se manifestou, e manifestação aqui no melhor sentido da palavra, e eu trouxe também para ver se encaixava os dois, como sempre faço. Olha, acho que vocês estão certos aqui, concordam num lado e tal. Se não concordam, não concordam, ponto final, vamos para frente. Ouvinte de Japeri dizendo: eu sempre fui uma mãe carinhosa e meu filho não é assim com os filhos dele. Não acho que o ouvinte seja assim por causa da mãe. O que ela precisa é de conversão e deixar o velho homem morrer e se tornar uma nova criatura. Eu tive um pai, outro ouvinte aqui, dizendo muito ignorante, que me batia muito e de cinto. Hoje eu sou pai, não repito os atos do meu pai. Acredito que essa ouvinte esteja deixando brecha para o inimigo usar a sua vida. De Irajá, ouvinte dizendo: minha mãe me escreveu uma carta pedindo perdão pela forma que me tratava para que eu não fosse como ela. É inevitável trazer os traços dos seus pais, mas sempre que ouço, você tá parecendo a sua mãe. JR, eu paro e começa a me policiar. Eu acho que a ouvinte tem que fazer o mesmo. Ela tem que começar a se policiar e aos poucos ela vai conseguir agir de maneira diferente da que foi criada. De Vila Maria Helena, ouvinte dizendo: tenho 3 filhos, a menina e um dos meninos são carinhosos e tranquilos, mas o outro é muito arteiro e nervoso. Eu e meu esposo somos bem tranquilos. Se os filhos são reflexos dos pais, o que aconteceu com esse, hein? E como devo agir com ele? Pergunta uma de nossos ouvintes da Vila Maria Helena. Que pensam os companheiros aí? Olha, para você poder ajudar, você precisa dialogar, entender e buscar ajuda profissional, pastoral. Quando eu digo profissional, não é só do psicólogo, também do pastor. O pastor tem toda uma visão teológica, com base espiritual, para te dar entendimento. E o profissional do comportamento, o psicólogo, ele tem o conhecimento do comportamento, da estrutura psicológica, para poder te subsidiar. Neste entendimento, mais somado à tua vontade, você vai poder ajudar o teu filho. Porque se você não fizer isso, da mesma maneira, quando a gente está passando mal, a gente não procura um médico. Quando a gente também no comportamento não está bem, vai procurar um profissional, seja ele um pastor, seja ele um psicólogo. Quando você tem esse entendimento, você tem ajuda. Dil Fonseca, ouvinte dizendo: eu passei por um momento assim, fazia grosseria com todos os meus familiares, não conseguia me dar bem com ninguém, e orando muito na minha igreja, procurei a ajuda de um psiquiatra e descobri que estava em depressão e que essa irritação e grosseria eram sintomas da depressão. Iniciei um tratamento com medicamentos. Talvez seja o momento dessa ouvinte procurar uma ajuda profissional, que a situação pode ser de doença, diz aqui o ouvinte do Fonseca. Outro ouvinte dizendo: dizem que a convivência nos faz absorver alguns comportamentos da pessoa com quem convivemos, mas acredito que isso só acontece com quem quer. Outro ouvinte dizendo: meu irmão mais novo criticava a maneira violenta do meu pai com a gente, hoje ele é do mesmo jeitinho. Outro ouvinte: na minha adolescência eu brigava demais com a minha mãe, sempre quis ser diferente dela, mas hoje que sou mãe, às vezes me pego tendo as mesmas atitudes da minha mãe. Eu me policio e quando extrapolo peço perdão à minha filha. Outra ouvinte: muitas vezes me pego repetindo as palavras da minha mãe, como por exemplo: eu avisei, não avisei, eu avisei que isso ia acontecer. E mãe, quando fala isso, é terrível. Outro ouvinte dizendo: essa questão é realmente complicada. A minha sogra, quem tem a sogra a ver com essa história? É uma pessoa muito difícil, ignorante, arrogante, autoritária, preconceituosa, e meu marido sempre a criticou muito, mas depois que casamos, sim, percebi alguns desses adjetivos nele. Ele repetia a mãe. E no caso da nossa ouvinte, ele repete a sogra, o que ganha um ponto a mais sobre este assunto. Fechando o nosso tema, uma rodada para cada um, começando aqui pelo pastor Rafael, depois pastora Luciana, pastor Luiz Fernando e doutor Dácio, pela ordem de apresentação da nossa pauta, fechando os pontos aqui para a gente encerrar. Sobre esse debate, considerações finais. A gente não pode mudar as pessoas, mas Deus nos dá poder para mudar o nosso próprio caráter. Eu não excluo a psicoterapia, em muitos casos ela é necessária, mas todos nós temos áreas do caráter que precisamos tratar. Sim. Confissão, perdão, jejum, oração, meditação na palavra são disciplinas espirituais que vão transformar o seu caráter nas pequenas coisas e nas grandes.
E você vai ver que a longo prazo você vai se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, ver se eu entendi. Ao invés de a pessoa querer mudar a outra, ela tem que mudar ela mesma. Sim. Até porque a gente gasta muita energia querendo mudar o outro, quando na verdade quem tem que mudar são também, né? Pode ser. Até porque ninguém vai para o inferno por causa dos pecados dos outros, vai por causa dos seus. Né? E ninguém vai ser julgado pelos pecados dos outros, você vai pelos seus. Então trata dos seus e deixa que Deus e o outro cuidem dos deles. Muito bem. Pastora Luciana. Eu queria deixar para essa ouvinte que, como ela já identificou tudo que ela tinha que identificar e agora ela não sabe por onde começar, eu quero deixar para ela esse versículo de Colossenses 3, verso 9, que diz o seguinte: pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Procure ser como Cristo é, procure buscar o fruto do Espírito e você vai conseguir vencer essa armadilha de Satanás na tua vida de tratar mal as pessoas, não só os seus filhos, como você disse, as pessoas que estão ao seu redor, e assim você não vai afastá-las, mas vai reaproximá-las pelo poder de Deus. Reverendo Luiz. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Para mim é um ponto sine qua non. Não se discute. Ela não foi tão bem como você gostaria que fosse, mas honra, e um dos atos da honra é buscar o perdão, declarar perdão e viver uma nova jornada com você na relação com as pessoas, e se tiver filhos, com a relação nos seus filhos. Doutor Dácio. Olha, conheça-te a ti mesmo. Isso é fundamental. Quando você passa a entender que você se conhece melhor, através de um processo psicoterápico, onde você possa perceber-se melhor, você vai melhorar o teu relacionamento, você vai melhorar a educação dos seus filhos, você vai melhorar a si mesmo diante de Deus próprio, porque quando você se conhece melhor, você pode muito mais interagir bem com os outros. Só para concluir, Satanás, ele apenas te estimula, quem decide é você. Muito bem, palavras dos nossos companheiros sobre esse assunto. Quero lembrar aqui 2 textos importantes, um deles uma referência do apóstolo Paulo sobre a questão da Santa Ceia, onde ele ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É esse autoexame tão importante, mas compreendemos também pelo restante das escrituras que homem nenhum é capaz de se autoexaminar corretamente se não for através da ação do Espírito Santo, porque na sua imperfeição ele não tem essa possibilidade. Então, dentro do contexto geral, nós queremos lembrar o texto de Jesus em João 16, quando ele fala a respeito da ação do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer um de nós que passa por uma reflexão e um reconhecimento dos nossos erros, nós precisamos dessa ação anterior do Espírito Santo em nós, que vai nos mostrar aonde nós estamos errados. Esse é um ponto fundamental. Agora, grande coisa, maravilhosa coisa que ele faz, ele não apenas nos deixa ali dizendo: você errou. Você errou. Tem gente que diz isso: você errou. E aí, o que eu faço agora? O Espírito Santo é aquele que vai conosco, nos moldando e nos ensinando a agir da melhor maneira possível. Como é que ele faz isso? Através das Sagradas Escrituras. Entenda que a palavra de Deus, ela foi escrita para fortalecer a nossa fé e nos ensinar. Não existe vida espiritual sadia sem a Bíblia. Isso é ilusão. Você canta 500 cantos, você conhece todas as músicas dos cantores que você já viu na vida, você lembra as letras de cor. Tem letras gigantescas, você lembra letra por letra, você canta os hinos antigos mais lindos do mundo, mas não lê a palavra, não investe na palavra e não conhece a palavra. Eu pergunto a você acha que isso é correto? Embora todos nós sejamos ministrados pelos cânticos, porque muitos deles são fundamentados na palavra de Deus, isso seja uma bênção para a nossa vida, nós queremos adorar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor e aprender dele na palavra. Não releve a importância da Bíblia na sua vida. Não guarde a Bíblia no seu armário ou abra no Salmo 91 achando que ladrão não vai entrar. O ladrão vai entrar, é capaz de até ler, e se for crente,
vai levar, entendeu? Mas você precisa entender que a Bíblia não pode ser deixada de lado, porque não existe cristianismo sem Bíblia. Isso é muito simples e é fundamental. Pesquisa 93. Resultado final, Marcela. Você conhece alguém aí que sempre criticou os pais por algum comportamento, mas hoje faz exatamente a mesma coisa? 82% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Muito obrigado a cada um deles e a participação dos nossos amados ouvintes no programa de hoje. Vamos aos nossos prêmios. O Adeval da Silva, do telefone 8861, olha o Adeval final aí. 41, leva pra casa o CD Aceito Teu Chamado, da Bruna Carla. A Isamar Barreto, telefone 2625, final 25, leva o DVD Na Estrada, da Aline Barros. E a Karen Ramos é a vencedora do Facebook e leva pra casa o CD Profeta da Esperança, do Kleber Lucas. JR, chegou aqui um e-mail pra gente da Fátima dizendo assim: JR, por favor, manda os parabéns pro meu marido, ele chama Valdez Tavares. Valdez, hoje olha é aí. aniversário dele e ele é um marido, ela bota assim, separado, maravilhoso. Valdez, eu lembro do Oscar Valdez. Quem lembra aí? Alguém lembra aí? Alguém lembra? Não. Ninguém lembra, né? Ninguém lembra. Tá bom, obrigado, viu? Pelo apoio aí, todos bem jovens. Um argentino que cantava música evangélica, lançou um LP no Brasil e cantava muito. Você também lembra, não é? Lembra não, né? Ninguém lembra. Muito obrigado, viu? Oscar Valdez, o ouvinte lembra. Alguém vai lembrar. Alguém, Laudeli vai lembrar. Laudeli vai lembrar. Vou perguntar pra ele. Vou perguntar pra ele. Vou perguntar. E a Lília Barreto escreveu assim: bom dia, eu queria em primeiro lugar louvar o nome de Jesus pela vida de vocês. Desde que eu nasci eu morava no Rio e faz um mês agora que eu moro em Angra dos Reis. Confesso que eu estava sentindo muita falta da rádio, porque aqui, enfim, o sinal da rádio não chega, né? Normal, pro rádio local. E ela fala que hoje está ouvindo a gente pela internet, ela estava com muita saudade. Manda um beijo, manda parabéns pelo trabalho e diz que a 93 FM edifica a vida. Benção puríssima, querido ouvinte, Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha todos os dias, que o Senhor continue abençoando você dia a dia, cada vez mais, e amanhã tem. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Ouvinte dizendo: desde que me converti, Deus tem me levantado para dar aula e agora para pregar. Eu faço tudo muito bem, gente, mas só dentro da igreja. Quando se trata de evangelismo pessoal, assim, eu me sinto assim desconfortável. Eu não consigo fazer nada. Dentro da igreja eu sou uma bênção na vida das pessoas, porém fora não consigo impactar ninguém. Pergunta ao nosso ouvinte: isso é normal? Pode-se considerar que o evangelismo é um chamado para alguns e não para todos? O que fazer para conseguir ser alguém que marque a vida de pessoas não cristãs? Como despertar em mim a vontade e a forma certa de evangelizar? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos colaboradores de hoje. Pastor Rafael, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço. Quero mandar um abraço pra Rebeca, minha filha, que é tua fã. Olha aí, Rebeca. Sempre cobra, pro Daniel, pra Jaqueline e pro pessoal da Igreja Batista Getsemane. Um abraço. Benção puríssima, muito obrigado, pastora Luciana, Deus abençoe. Veio bem acompanhada hoje, o segurança motorista veio junto. Eu pedi, porque a presença dele ao meu lado sempre me deixa mais linda. Olha, puxa, que situação eu agora, pedi, hein? Se eu digo que não, ela pode entender quando eu falo. Se eu digo que sim, mas é verdade, o Hélio é um doce de menino, uma pessoa sensacional. E lembra do Oscar Valdez, sim, eu tenho certeza. Sabe até cantar as músicas dele em espanhol. Eu queria deixar um grande beijo pra minha mãe. Mamãe, tô indo pra aí já. E queria deixar um beijo pra Sul de Minas, onde nós estivemos agora. Mas que cidade que foi? Foi Guaranésia. Estivemos ali consagrando o pastor Sam e o pastora Deise. Um casal amadíssimo que refletem a presença de Jesus. E estivemos em Guaxupé, na casa do pastor Marcos. A pastora Celeste sempre nos acolhe com amor. Estivemos ali pregando também. Meu marido à noite, eu pela manhã. Foi uma bênção compartilhar ali com os irmãos esses 5 dias. Muito bom. E o eu queria deixar um abração pra eles. E o queijo? E o queijo? Não trouxe? Tinha a mesa. Não, a mesa não trouxe? Não tive Doce tempo. de leite? Tive que ir pra Ribeirão pegar o voo. Pra Sandália você teve tempo.
Não, isso aí é outro mistério, isso aí é outro mistério. Olha aí, tá bom. Doutor Dácio, obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço e digo a você, querido, que nos ouviu e que quer uma ajuda complementar, procure na Primeira Igreja Batista do Recreio. Lá nós temos o Ministério de Aconselhamento Cristão que pode ajudá-lo, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Reverendo Luiz Fernando, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, essa rádio abençoada, Harold Oliveira, muito obrigado por permitir e anunciar e continuar proclamando o evangelho. Quero dar um beijo enorme para minha igreja metodista em Padre Miguel. Quero mandar um beijo maravilhoso para minha esposa Vera, minha filha Tainara, esse povo abençoado. Agora tem uma pessoa que está lá no KM tremendo, precisando falar com você e pedindo que você mande um abraço, que é a Dona Esther, lá do quilômetro 37 da antiga Rio São Paulo. Dona Esther, uma bênção. E tem feito uma queixa. Há quase um ano a rádio não está conseguindo chegar mais lá. Olha. E aí ela tá, às vezes que resolver isso na Rua da Quitanda. Rapaz. Entendeu? Quando você for na Rua da Quitanda. Muito bem. Dona Esther, um beijo. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Cadê o nome da nossa equipe aqui? Vamos lá. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos. Muito obrigado a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas. Aliás, vamos agradecer a Dalvinha, esse doce de menina que nos ajudou hoje aqui também. Vamos orar com a pastora Luciana. Vamos orar pelo tema de hoje. Os nossos ouvintes que vivem esta questão hoje dentro de suas casas, e vamos incluir, como sempre, os enfermos e os enlutados. A gente que está nos acompanhando hoje com o coração muito apertado e precisando daquela força que só Deus pode ministrar ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por estes momentos aqui nesta rádio. Senhor, por momentos de esclarecimento para um ouvinte, entre outros também que estavam ligados. Pai, que tu possas completar, Senhor, a tua obra no coração de cada um. Te peço, Senhor, por essas pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, estão enfermas, Pai. Ajuda, dá um socorro, porque tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E por esta ouvinte, Senhor, que passou este meio para cá, nós sabemos que a família, Senhor, foi instituída por Deus, por ti, Pai. Ajude as famílias a viverem em harmonia, para que possamos construir cidadãos melhores para a nossa sociedade, Pai. Nós te louvamos pelo grandioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.